Muito bom dia, meus amigos. Que Deus venha exaltar a cada um de vocês com a presença do Espírito Santo. Fazer de cada um de vocês uma fonte para que outras pessoas possam beber do Espírito de Deus através de vocês. Bem, hoje é o terceiro dia do jejum de Daniel. E eu gostaria de dividir com vocês o texto que está em 1 Pedro, capítulo 5, e no versículo 7. Aliás, versículo 6, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bem, aí você diz assim: bispo, eu estou passando uma grande necessidade, um grande problema. Eu estou vivenciando um pedacinho do inferno. O que eu faço para me ver livre dessa situação? Porque eu estou no sufoco, eu estou sufocado pelos problemas que me envolvem. Minha amiga e meu caro amigo, quando Deus fala através dos seus servos, é para salvar, é para livrar de todo o mal. O que não significa dizer que os seus servos vão ficar imunes, livres dos problemas dessa vida. Não, Deus nunca deixou de permitir que os seus servos enfrentassem lutas, problemas, dificuldades, provações, porque Ele sabe melhor do que nós de que as lutas que nós travamos a cada dia, elas são para que nós não venhamos nos ensoberbecer pela grandeza da revelação dele em nós. Então, Deus permite os problemas. É normal o ser humano, quando está bem, quando está tudo bem, ele relaxar na fé, não é verdade? É ou não é? A pessoa relaxa, mas quando as coisas vão mal, ela então começa a reagir para se livrar do mal. Ora, aqui nesse texto, o apóstolo diz assim: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Mas não esqueça do texto inteiro. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus. Nós não podemos nos humilhar apenas na hora da dor, na hora dos problemas, na hora de tribulação. Nós temos que viver permanentemente humilhados perante o próprio Deus. Isso significa dizer que nós temos que, como servos, quando a pessoa é serva de Deus, você sabe que antigamente o servo nem sequer levantava a cabeça. Ele, perante o Senhor, ele estava sempre de cabeça baixa. Sempre de cabeça baixa. Ele não olhava nos olhos do seu Senhor. Então, quando a gente serve a Deus, a gente tem que estar sempre como o trigo. O trigo está sempre caído assim. Pois bem, nós temos que nos humilhar diante da potente mão de Deus. E isso envolve a gente deixar as vaidades de lado, aquelas coisinhas, aquelas picuinhas
que atrapalham o nosso dia a dia, especialmente no que diz respeito às ansiedades. Porque isso é comum, todos nós, eu digo todos nós, porque eu também estou incluído nisso. Todos nós nos envolvemos com a ansiedade, uns mais, outros menos. Quem não quer resolver de uma vez o seu problema? É ou não é? Quem não quer uma resposta imediata à sua situação crítica? Quem não quer? Então, enquanto aquilo não acontece, a gente fica, como se diz, incomodado, desconfortado. E é isso que faz piorar a situação. É isso mesmo. Quanto mais ansioso, mais ansiosa a pessoa fica, pior fica para ela. É por isso que Jesus disse: não andeis ansiosos com o que vai comer, com o que vai vestir, onde vai morar. Não andeis ansiosos pela roupa que vai colocar. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que vocês andam ansiosos vão ser acrescentados no seu tempo. Por isso a gente tem que estar naquele estado permanente de humilhação diante de Deus, porque quando a pessoa está humilhada, ela é humilde. Ela é humilde. E o humilde toca no coração de Deus, se é que podemos falar assim. Mas ele diz assim: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quer dizer, quando você se humilha diante de Deus, não significa que você vai ser atendido daqui a pouco. Eu estou rindo assim, sabe por quê? É cômico, porque a gente se lembra das coisas que nós sofremos e também o que nós estamos vivenciando nos dias atuais. Porque a gente fica ansioso para cá, ansioso para lá, querendo resolver o problema, e por conta disso, a gente desfoca a fé. Sem querer, a gente acaba desfocando a fé daquele que é o nosso Senhor. Porque a nossa vida, quando nós entregamos a vida para o Senhor Jesus, nós morremos para esse mundo. E o sepultamento é no dia do batismo nas águas. Então eu já morri para Jesus. Então eu não tenho que ficar preocupado, ansioso para resolver isso, aquilo, ou acolá, ou outras coisas. Eu não preciso ficar preocupado. Por quê? Porque ele é o meu dono, a minha vida é dele. Então, o que vier, o que for acontecer, se eu andar na humildade, eu tenho certeza que ele, a seu tempo, a tempo dele, ele vai me exaltar. É o que está aqui escrito. Legal, não é? Muito bacana mesmo. Então, ele diz assim: lançando sobre ele, quer dizer, sobre Deus, lançando sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado, ele tem cuidado de vós. Que maravilha, né? Ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você, amiga e amigo, que vive na fé, que vive na humildade, que coloca aos seus pés toda a sua vida, todos os seus pensamentos, todos os seus projetos, todos os seus sonhos, tudo. Quando você morre para o mundo e nasce para Deus, o Espírito Santo se apossa de você para que ele, Deus, seja glorificado na sua vida. Quer dizer, aí vem a plenitude do Espírito Santo sobre a pessoa que se humilha, se entrega, confia, porque tem fé, mas tem que confiar também. E então, a seu tempo, Deus
vai exaltá-la, exaltá-lo. Então o choro, lembra, como diz o salmista, o choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. Quer dizer, o tempo vai chegar. Às vezes a noite dura muito tempo, às vezes a noite dura, parece uma eternidade, não é verdade? Mas pela manhã, vai acontecer amanhã, vai acontecer amanhã de sol, aquela manhã gostosa, gloriosa, e ali o choro vai cessar. Então, amiga e amigo, nós estamos nessa fé de domingo agora, neste domingo, nós colocarmos toda a nossa ansiedade no altar. Nós não vemos Deus, nós não tocamos em Deus, nós não sentimos Deus. Deus é espírito, mas quando nós subimos no altar, quando nós colocamos no altar as nossas ansiedades, que uma coisa é o seguinte, você já deu a sua vida para Jesus, não é? Muito bem, mas de repente você não colocou sobre ele as suas ansiedades. Você está com ele, mas a ansiedade persegue você. E a ansiedade é um sintoma de dúvida. Essa é a realidade. A ansiedade é um sintoma de medo, de preocupação, e você fica naquela insegurança. Então, quando você lança sobre Jesus, o seu Senhor, a sua ansiedade, então você fica tranquilo. O Espírito Santo te dá tranquilidade. Então, neste domingo, nós estaremos nessa grande campanha de lançar sobre o Senhor Jesus Cristo, lá no altar, todas as nossas ansiedades. E você é o nosso convidado. Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento, especialmente de todos aqueles que nos têm perseguido. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. 이 안 좋았던 그 남자다. 그는 나쁜 의도를 가지고 있습니다. 그렇다면 당신과 나는 어떻습니까? 같은 집에 사는 남자와 여자는 왜 여전히 연인이었고 아무 일도 일어나지 않았습니다. 내 애인과 내가 거의 헤어질 정도로 다투었다고 믿는 사람. 결국 그는 포기했습니다. 죄송합니다. 더 이상 화내지 마세요. 나는 당신을 존경하기 때문에 당신의 의견을 물었지만 아무것도 동의하지 않았습니다. 그렇지 않으면 나도 이사해서 너랑 같이 살게. 나와 난 사이에는 아무것도 없다는 것을 보여드리겠습니다. 나는 단지 돕는 것뿐이에요. 그게 전부예요. 이 세상에서 우리만이 이것을 할 수 있습니다. 나는 내 애인과 애인의 전 애인과 함께 살고 있습니다. 내가 이사했을 때 나는 난에 대해 상당히 반대했습니다. 짜증나고 온화하고 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 온화하며 평소에 거칠고 짜증나는 외모와는 완전히 다릅니다. 애인이 집에 있을 때마다 나는 유심히 지켜본다. 그는 심지어 그와 그의 전 애인이 서로에게 너무 많은 일을 하고 있는지 확인하기 위해 악마의 데이트를 가졌습니다. 하지만 그 두 사람과 한 달 넘게 함께 지내는 동안 나는 아무 잘못도 보지 못했다. 자주. 콩안과 나는 서로를 평범한 친구처럼 대합니다. 자주. 내 가장 친한 친구가 내가 연중무휴 24시간 거기에 있다고 말하면 그들이 서로 원하는 것을 하기가 어려울 것입니다. 위치. 즉, 새 집을 구하려고 돈을 쓰는 대신 계속해서 애인 집에 머물게 하다가 집, 거실, 침실, 사적인 장소에 누군가 카메라를 설치하게 한 뒤 다시 바쁜 바깥 생활로 돌아갔다. 그것을 확인하고 싶습니다. 집에 나 없이 난과 이름을 찾았는데 그 두 사람이 서로에게 돈을 지불했거나 어떤 일을 했습니까? 신사를 아프게 하는 작은 마음이 있는 것은 아닐까? 내 애인과 전 애인 사이에는 순수한 우정이 있습니다. 그렇습니까?